E neste momento eu quero te convidar a fazer uma breve reflexão no livro de Jó, capítulo 19. Livro de Jó, capítulo 19. Eu não vou explorar a história de Jó, porque eu creio que a maioria já sabe, mas quero tecer algumas considerações que eu acho importantes para este tempo e como exemplo, ensino e instrução para a nossa vida, com base neste relato bíblico do livro de Jó, capítulo 19. E o livro de Jó, capítulo 19, versículo 25, diz assim: Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Vamos ler o 26 e o 27 também. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Veloei por mim mesmo. Os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Podes pôr o slide, Nuno? Amém? Amém. E o tema que eu escolhi para esta manhã é: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Na realidade, este tema é o tema de um hino antigo que foi composto por um casal americano num momento de muita incerteza no mundo. Foi na década de 60. Um casal americano, Bill e Gloria, eles estavam para ter um filho, Benjamin, mas o mundo passava por uma turbulência muito grande. Foi uma altura da abertura muito grande de uma cultura às drogas, de um tempo em que a frase mais comum era Deus está morto, de filosofias vãs, de falsas ideologias. E o mundo vivia uma turbulência muito grande. E o drama de Bill e de Glória era como é que nós vamos colocar esta criança neste mundo. Da mesma forma, hoje, nós olhamos para o panorama que se está a passar e nós vivemos um tempo de incerteza. Nós vivemos um tempo de alguma angústia, se calhar até de algum temor, de algum medo, quanto ao dia de amanhã. E o que é que aconteceu com este casal? Na década de 60, por altura da Páscoa, mais ou menos nesta altura que nós estamos a viver, o Espírito Santo constrangeu-os e inspirou-os a compor este hino. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor. E realmente, quando nós olhamos para esta letra, nós percebemos que só pode ter sido inspiração do Espírito Santo de Deus. E após esta revelação do alto, eles compuseram esta música. E uma certeza, uma confiança, um ambiente de fé tomou posse da família deles. Tomou posse da igreja deles. Tomou posse dos amigos deles, dos conhecidos deles. E no lugar da incerteza, no lugar da dúvida, de um ambiente constrangedor, reinou um ambiente de confiança por um motivo. Porque eles entenderam a doutrina da ressurreição. E eles entenderam porque Jesus vive, o seu Redentor vive. Então eu posso crer no amanhã. E foi nesse ambiente que o filho nasceu. Em 1970, Benjamin nasceu nesse ambiente.
E de um ambiente de desconfiança, eles passaram a viver um ambiente de confiança. E quando nós olhamos para este versículo aqui da Bíblia, do livro de Jó, o livro mais antigo, possivelmente o livro mais antigo da Bíblia, nós entendemos que Jó teve um momento de muito sofrimento, teve um momento de muita provação. E da mesma forma que Deus se revelou a este casal americano, milhares de anos antes, Jesus se revelou a Jó, dizendo e fazendo escrever esta expressão tão profunda, tão intensa e tão profética. Porque o meu Redentor vive. Eu posso crer no amanhã. Tu que estás em tua casa, tu que estás a ouvir esta mensagem, será que tu podes dizer isso esta manhã? Porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu posso crer no amanhã. E isto é uma verdade tão tremenda, tão profunda, tão intensa, tão profética, que quando nós encaixamos, que quando nós vivemos esta realidade, a nossa vida, ela não fica igual. A nossa vida, face às circunstâncias que se passam à nossa volta, ela não fica igual. Fazendo um pequeno contexto aqui do livro de Jó, nós entendemos e sabemos que Jó, ele tinha perdido tudo. Deus permitiu que Satanás desafiasse a fidelidade de Jó. Jó era alguém muito rico, muito próspero, com 10 filhos, alguém de caráter íntegro. Diz a Bíblia que ele era alguém temente a Deus. E num dado momento, Satanás questionou Deus que se ele perdesse tudo, se realmente essa fidelidade era verdadeira e continuaria. E então Deus permitiu que isso pudesse acontecer na vida de Jó. Não para provar nada a Deus, porque Deus não precisava que nada fosse provado a ele. Mas que isso servisse de ensino e de instrução ao próprio Satanás, aos amigos e à família que amaldiçoaram a Deus. E para nós hoje, que sirva de ensino e de instrução. E esse foi o contexto onde isso aconteceu. É curioso que nós podemos ver que a maior prova de que Deus ouviu o desejo de Jó quanto àquilo que ele estava a passar e quanto é que Deus estava no controlo da vida de Jó. Que há um pedido no versículo anterior, no 23 e no 24, há um pedido que Jó manifesta, há um desejo manifesto no seu coração. Leiam comigo, no 23, diz o seguinte: quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Mal Jó sabia que não apenas Deus iria esculpir na rocha, que certamente ele estaria-se a referir à lápide do seu túmulo, mas Deus ia escrever estas palavras no livro da vida, na palavra eterna, na Santa Escritura, e que por séculos e séculos as suas palavras iriam ser lidas e serem instrutórias na vida de cada um. E isto é algo maravilhoso. Jó perdeu a família, Jó perdeu os amigos, perdeu a sua dignidade, perdeu a sua alegria. Ele perdeu tudo. Tudo aquilo que humanamente era possível perder. Ele perdeu. Mas foi exatamente neste contexto de sofrimento, foi neste contexto dramático, foi neste contexto de dor, foi neste contexto de incompreensão, foi neste contexto de incerteza que ele expressa esta afirmação tão teológica, tão profética. Porque eu sei. No fundo ele estava a dizer, porque além de tudo isto que eu estou a passar, apesar de tudo isto que eu estou a passar, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia.
Apesar de Jó, meus irmãos, de ele ter perdido tudo o que era humanamente possível perder, há 3 coisas que Jó não perdeu. E são essas 3 coisas que eu quero fundamentar esta reflexão e quero passar para a tua vida e que ela sirva também para a minha e que nos auxilie neste tempo também de incerteza, também de alguma dor, também de alguma expectativa quanto ao dia da manhã, que nós possamos ouvir e entender e que elas sejam gravadas no nosso coração. E a primeira coisa que Jó não perdeu, apesar de ter perdido tudo aquilo que era material, ele não perdeu a fé. A fé, essa certeza, essa convicção. E nós podemos ver isso quando o texto diz: porque eu sei. Na realidade, esta expressão, porque eu sei, foi uma resposta aos amigos. Foi uma resposta à mulher dele. Se vocês se recordam que lhe diziam: amaldiçoa o teu Deus e morre. Não vale a pena. Estás a adorar um Deus que está morto, que está em silêncio, que não te ouve. Mais vale tu amaldiçoares. Mais vale tu virares as costas. E é neste contexto de resposta a essas vozes contrárias à sua fé, a essas vozes que são não mais do que ladrões da fé, como hoje existem tantas. Vozes de incerteza, vozes que lançam dúvida, dardos inflamados que vêm sobre a vida de cada um de nós. Foi contra essas vozes que Jó expressa este eu sei. Este eu sei. Jó teria todas as razões. Teria todas as razões. De alguma forma nós podemos dizer que ele teria os argumentos viáveis ou lícitos para se voltar contra Deus. Porque Deus não lhe respondia. Ele não entendia o que é que estava a passar com ele. Ele era um homem de caráter íntegro. Ele era um homem que cumpria a lei. Ele era um homem que temia a Deus. Então porquê é que isto estava a acontecer com ele? Talvez algum de nós, já passou por isto. Ou esteja a passar por isto. Ou tem estas questões na sua cabeça. Mas quando Jó tem esta expressão, porque eu sei, é uma expressão de dignidade. É uma expressão de certeza, de uma plena convicção. Reparem que esta fé inalterável, inabalável de Jó, ela não estava fundamentada numa declaração de que tudo vai ficar bem. Será que bastava para que esta fé fosse real, fosse realmente convicta, Jó declarasse com a sua boca que tudo vai ficar bem? Não, isso não é fé. Isso é pensamento positivo. Será que encher a sua mente só com mensagens positivas do mundo e achar que tudo vai ficar bem amanhã, será que isso é fé? Não é. Isso não é fé. Isso é pensamento positivo, isso é otimismo. Então que fé é esta que trazia esta convicção, esta certeza, este eu sei que o meu Redentor vive, apesar de tudo aquilo que eu estou a passar, eu sei. Esta fé era uma fé em que os seus olhos estavam firmados no Autor e no Consumador da nossa fé, em Jesus Cristo. É isso que nos diz Hebreus 12, 2. Fitando os olhos no Autor e Consumador da nossa fé. Esta fé que traz esta convicção, esta fé que não retrocede perante as circunstâncias, é uma fé que está firmada em Cristo, no Cristo ressuscitado. Por isso esta expressão é tão forte. Ela não é uma fé morta, ela não é uma crendice, ela não é uma crença em alguma coisa, ela não é uma crença religiosa, ela não é uma crença cultural, ela é uma fé fundamentada num Deus que está vivo e que voltará para nos buscar e que reinaremos com Ele. Aleluia!
Então é esta fé. Eu não sei como é que está o barómetro da tua fé. Eu não sei como é que está a convicção do teu coração. Mas uma coisa eu te digo e um conselho eu te dou. Olha para o Cristo Redentor. Contempla o Cristo ressuscitado, porque Ele derramará a fé sobre a tua vida. Esta convicção inabalável que o mundo pode estar a cair ao meu redor, que o mundo pode estar a cair à minha volta, que eu posso não saber o que vai acontecer amanhã, mas eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! A segunda coisa, então a primeira coisa que Jó não perdeu foi a fé. A segunda coisa que Jó não perdeu, apesar de ter perdido todas as outras coisas, foi o fundamento. E eu acho isto muito importante. Quando Jó tem esta expressão, eu sei que o meu Redentor, este sentimento de pertença, que eu pertenço a alguém, que a minha vida está fundamentada, ela está alicerçada em alguém. E eu acho que realmente Jó, quando olha para a sua condição, seja no tempo que ele estava rico e próspero, seja no tempo do sofrimento, ele sabia que a sua vida, ela pertencia ao seu Redentor. E ele sabia que a sua vida estava alicerçada não nas coisas do mundo, nas coisas que se pode ter ou deixar de ter, nas coisas que se pode ganhar ou deixar de ganhar. Mas ele sabia que a sua vida, ao invés disso, ela estava no fundamento eterno. E esse fundamento ele não perdeu. É muito interessante quando ele diz o meu Redentor. Jó tinha a certeza que a sua vida pertencia ao Senhor. Jó sabia que o Senhor era o motivo do seu consolo. Será que esta manhã tu podes dizer isso? Tu podes ter essa convicção, essa certeza? Será que tu podes olhar para a tua vida, fazer uma introspeção e saber e analisar se a tua vida, ao longo dos teus anos, ela tem estado firmada na rocha? O fundamento da tua vida tem sido este Cristo ressuscitado, a rocha eterna. É uma análise que todos nós temos que fazer. Porquê? Porque quando vem a tempestade, porque quando vem a doença, porque quando vem um vírus, porque quando vem uma pandemia, os nossos fundamentos, eles são atacados. E eles sofrem pressão. Mas se o nosso fundamento estiver em Cristo, é um fundamento inabalável. Inabalável. E esse é o maior segredo da vida de um cristão. Ele pode estar abalado, mas não destruído. Ele pode estar triste, ele pode passar por uma fase de sofrimento, mas ele sabe que o seu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Eu faço-te uma pergunta esta manhã. E se de repente te fosse, a ti ou a mim, retirado tudo? Tudo. Da mesma forma que foi retirado a Jó, a família, os bens, não interessa se são muitos ou poucos. Se fosse retirado tudo, como ficaria a nossa fé? Como ficaria a nossa convicção, a nossa certeza no Cristo Redentor, no Cristo ressuscitado? Semana passada celebramos a Páscoa. Celebramos a ressurreição. Celebramos a maior afirmação, o maior êxtase espiritual do cristianismo. Aquilo que nos diferencia, que nos separa de todas as outras religiões. De todas as outras religiões. Mais nenhuma religião tem um Deus vivo. Tem um Deus que se fez homem, que expiou os nossos pecados, que morreu ao terceiro dia, ressuscitou e voltará para julgar vivos e os mortos e levará os seus consigo.
como está a tua fé? Se te retirassem tudo, se perdesses tudo, para que lado tu irias? Manterias viva a tua fé ou ela seria uma fé que iria regredir ao sabor da circunstância? Este é um tempo de prova. Este é um tempo de provar o fundamento. Lembra-se em Mateus 7, nós vemos quando Jesus fala e dá um ensino sobre a casa na rocha e como Jesus dá importância à questão do fundamento da nossa vida. Quando Jesus nos alerta para analisarmos onde é que está a nossa vida, em que tipo de fundamento. E Jesus diz: aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. Virão as tempestades, virão as dores, numa linguagem mais corrente, virá o coronavírus, virão outros vírus até. Mas essa casa, porque está firme na rocha, ela se manterá inabalável. Mas ao mesmo tempo Jesus diz que aquele que constrói ou que tem construído a sua casa num fundamento de areia, num fundamento que é volátil, que é movediço, que não dá segurança, chegarão as tempestades, chegarão as dores, chegarão os vírus e essa casa irá ser abalada. E quão grande será essa queda? Então Jesus nos dá um alerta muito forte. Primeiro Ele nos dá aqui uma garantia que as tempestades virão sobre a nossa vida. Ele nos dá uma garantia que as crises virão sobre a nossa vida. Ele nos dá uma garantia que há momentos e há o dia mau chegará sobre a nossa vida. Mas Ele nos dá a solução, Ele nos dá a chave. Ele nos fala e nos ensina sobre o fundamento que tem que estar na rocha. Firme na rocha, e o fundamento é Jesus. C.S. Lewis disse uma vez que o sofrimento é o grito. O sofrimento é o grito de Deus ao mundo caído. O sofrimento é o grito de Deus ao mundo caído. Para quê? Para que o homem saiba, entenda o quão efêmero, o quão passageiro, o quão breve é a sua vida. Por isso nós não devemos ter medo do sofrimento. Por isso nós não devemos ter medo de amanhã. Nós não devemos ter medo do dia seguinte. Entendemos que não nos basta declarar que tudo vai ficar bem. Não é tanto o tudo vai ficar bem, mas onde é que eu estou a fundamentar essa minha expressão? Porque se ela for apenas um pensamento positivo, se ela for apenas otimismo, se as circunstâncias mudarem, se houver uma segunda vaga do coronavírus, já tudo não vai ficar bem. Não. A minha fé, a tua fé, a nossa fé, ela não é volátil. Ela não varia mediante as circunstâncias. Ela está firme no fundamento eterno que é Jesus Cristo. Amém? E a terceira coisa que Jó não perdeu, nós vimos que Jó não perdeu a fé. Jó não perdeu o fundamento. E a terceira coisa que Jó não perdeu foi a esperança. Foi a terceira coisa. De tudo o que ele não perdeu a fé, ele não perdeu o fundamento e ele não perdeu a esperança. E nós podemos ver isso quando ele diz que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E é interessante que nós entendermos que não há redenção sem um Redentor. No hebraico, esta palavra Redentor é Goel. E Goel significa um libertador. Um libertador. Um resgate, um resgatador. E é interessante que nós vemos no Velho Testamento, o livro de Levítico nos ensina isso, que um israelita, por um preço, ele podia resgatar alguém que estivesse na escravidão ou que estivesse condenado à morte. Era isso que acontecia no Velho Testamento. Nós temos um exemplo que me vem à memória em Ruth, não é? Boaz e Ruth. Temos ali uma figura, uma tipificação de Cristo, quando ele resgata Ruth. E no Novo Testamento,
toda a atividade da redenção. E nós temos que entender esta doutrina da redenção. É fundamental nós entendermos isto. No Novo Testamento, toda a doutrina da redenção, ela está centrada em Jesus Cristo. Jesus Cristo como o Redentor. Aquele que por um alto preço, por um preço de morte, um preço de derramamento de sangue, e Ele redimiu o seu povo. E este redimiu o seu povo. E por isso é que Ele é chamado, e Jó, milhares de anos antes, o chama de Redentor. E este redimiu tem a ver com libertar da escravidão do pecado. Nós que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, condenados à morte, condenados à condenação interna, ao inferno. Jesus Cristo, como Redentor, veio nos libertar desse jugo do pecado, dessa escravidão do pecado. Amém? E é interessante que nós entendemos quando olhamos para esta fase que estamos a passar. E se nós fizermos uma análise cuidada e até mesmo uma análise bíblica, não apenas aqui no livro de Jó, mas desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos a história da redenção. Muitas guerras se passaram pelo meio, muitas crises se passaram e outras mais se têm passado. Mas nós entendemos algo. Há um vírus, sabem, irmãos, há um vírus que já existia antes e que também é silencioso e é muito mais letal que o coronavírus. E este tem trazido sofrimento, tem trazido dor. Os nossos idosos estão a sofrer e outras pessoas mais. Tem gerado algumas coisas positivas, muita solidariedade entre as pessoas. Mas há um vírus mais letal que esse. E a Bíblia chama esse vírus de pecado. O pecado é um vírus letal. Porque todos nascemos do pecado. Mas aquele que não encontra o Redentor, a letalidade desse vírus é fatal. A Bíblia chama isso a condenação eterna. A boa notícia é que há um antídoto. Se quiseres, há uma vacina para isso. É o sangue de Jesus sobre a tua vida, sobre a minha vida. E eu gostaria que tu, neste momento, pudesses pensar nisso. Neste momento, tu pudesses olhar para a tua família, pudesses olhar para os teus colegas de trabalho, para os teus amigos, e tu percebesses a necessidade desse vírus ser completamente sarado e abortado na vida dessas pessoas. Amém? Uma das coisas que Jó fala aqui na frase, quando ele diz o Redentor vive, e ele está a dizer assim, porque é que Jó não fala apenas que o meu Redentor se levantará sobre a terra? Ele diz o meu Redentor vive. Ele aponta para a ressurreição. No fundo, o que Jó estava a dizer é que de nada vale um Redentor morto, certo? Se o Redentor estiver morto, de nada vale. O escravo não é liberto. O condenado à morte não é salvo. Então aquilo que Jó dá esta ênfase, ele diz, o meu Redentor vive. Ele está a dizer, o meu Redentor, ele está vivo. O meu Redentor, ele provou a morte. O meu Redentor, ele foi sepultado. Mas a minha esperança, a viva esperança, está no meu Redentor porque ele está vivo. Ele não é um Deus morto. Ele é um Deus que está vivo. E essa tem que ser a nossa esperança. Nós não temos esperança, ou não estamos mais esperançados, porque queremos que o nosso governo vai trazer medidas boas, porque queremos otimisticamente, ou pensando positivamente, que as coisas pode ser que corram bem. A nossa esperança não está fundamentada aí. A nossa esperança está fundamentada no nosso Redentor que vive e vivo está e voltará. Essa é a nossa esperança. É isso que alimenta a nossa viva esperança.
Aleluia. Jó, depois de passar por tudo isto, e estou em jeito de conclusão, e ele tem uma declaração maravilhosa. Tem uma declaração maravilhosa no capítulo 42, versículo 5. Depois de todo o sofrimento, depois de tudo aquilo que ele foi pressionado, depois daquilo tudo que ele foi tentado a dizer ou a fazer, ele tem esta expressão maravilhosa que ele dizia: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E eu creio que esta crise, que esta pandemia, ela está a trazer uma radiografia aos fundamentos da vida de cada um de nós. Ela está a fazer uma radiografia à nossa fé, à nossa certeza, à nossa convicção. E ela está a trazer uma radiografia à nossa esperança. Onde é que está a nossa vida? Onde é que está fundamentada a nossa vida? E por isso ela é um grito de Deus, há um chamado de Deus para que nós possamos, tal como Jó fez, conhecer a Deus, buscar a Deus, entrarmos nos seus átrios, na sua presença, e não ficarmos satisfeitos apenas por ouvir falar de Deus. Alguém que nos conta sobre Deus, alguém que nos fala sobre Jesus, daquele que ressuscitou, aquele que vivo está, mas que nós possamos provar verdadeiramente na nossa vida, porque é isso que renova, que fortalece a nossa fé, é isso que estabelece o fundamento correto na nossa vida, na vida da nossa família, na vida dos teus filhos. Talvez tu estejas em dúvida, tal como aquele casal estava em dúvida. Bill e Glória, quando compuseram o hino, mas será como é que vai ser dos meus filhos neste mundo? E se isto nunca acabar? E se voltarem a vir os piores? Não. Precisamos da convicção, precisamos da certeza deste Cristo ressuscitado, que por fim se levantará sobre a terra e trará recompensa àqueles que creem. Esse é o meu desafio esta manhã. Eu gostava de orar por ti, tu que estás aí na tua casa. Gostava de te dar uma notícia. Talvez tu estejas aí a ouvir esta mensagem e tu ainda não tenhas esta convicção. Tu podes até achar bonito ouvir falar desta fé. Nós não precisamos da fé de Jó. Nós precisamos da fé que vem de Deus. Nós não precisamos do fundamento de Jó. Nós não precisamos da esperança de Jó. Há uma fé, há um fundamento, há uma esperança viva que Deus tem para a tua vida, para a tua família. Se tu ainda não conheces este Redentor que está vivo, se o teu coração está atemorizado, se tu estás a viver em meio à incerteza, eu quero te dar uma boa notícia esta manhã. Jesus é a chave. Jesus é a solução. Não te deixes enganar por tudo que está à tua volta, pelas vozes contrárias, como os amigos, a mulher de Jó. Não te deixes enganar por essas vozes. Deus te chama a um compromisso. Recebe hoje no teu coração Jesus como teu Senhor e Salvador, como teu Redentor. Talvez tu estejas a viver a tua vida escravo do pecado, desse vírus muito mais letal que te vai levar à condenação. Mas hoje, a boa notícia para ti, para a tua família, é que Jesus é o teu Salvador. Jesus é a solução para tudo aquilo que tu estás a passar. Jesus é a paz que excede todo entendimento. Jesus é a certeza da vida eterna. Jesus é a garantia que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Não porque o mundo diz,
mas porque quando lemos Apocalipse, a gente entende que no fim, tudo vai ficar bem. Aleluia. Que tu sejas abençoado esta manhã, que a tua casa seja abençoada, que os teus filhos sejam abençoados, a tua esposa, o teu marido, e aquele que é descrente, e aquele que precisa de ser renovado na sua fé, aquele que precisa de estabelecer um novo fundamento na sua vida, aquele que precisa que seja avivada a sua esperança. Eu peço a Deus esta manhã, no nome de Jesus, que Ele te encha, que Ele te encha, que Ele te cubra, que Ele constranja o teu coração, que Ele te leve ao arrependimento, que Ele te leve à dependência total deste Cristo ressuscitado. Aleluia. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua família. Oramos também pelos enfermos, por aqueles que neste momento padecem não apenas da infecção, aqueles que estão nos hospitais, mas também aqueles que sofrem outro tipo de enfermidades. Que o Deus da paz, que o Deus da cura possa visitá-los neste preciso momento, Espírito Santo de Deus. E com fé, a fé que vem de Deus, a fé inabalável, a fé que move o impossível, que sara o incurável, que faz o coxo andar, que faz o cego ver, que essa fé, ela tome posse no teu coração, te preencha e te traga a cura, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Termino com a bênção final. Tu que estás em tua casa, se puderes colocar a mão nos teus filhos, o marido possa abençoar a sua esposa, e que tu possas dizer assim: que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre ti, sobre a tua casa, sobre a tua família, desde agora e para sempre. Tenha uma boa semana na fé, no fundamento e na esperança do Cristo ressuscitado, o Redentor. Amém.